Há algo acontecendo neste exato momento que milhões de pessoas ainda não perceberam. Enquanto multidões se reúnem em templos, cantam hinos e levantam as mãos, uma transformação silenciosa está ocorrendo. Uma substituição está sendo feita. E talvez você precise ouvir esta mensagem hoje, porque pode ser o último chamado para discernir entre adorar verdadeiramente ao Senhor ou curvar-se diante de um sistema que se apresenta com rótulos religiosos, mas que não carrega o coração de Deus. Esta não é uma palavra de divisão, mas de revelação. Hoje você vai compreender algo que muitos têm ignorado, algo que está diretamente ligado à sua salvação e ao destino eterno da sua alma. Enquanto você ouve esta mensagem, já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando em inscrever-se para não perder as próximas revelações da Palavra de Deus. Este é um momento sagrado, e o Espírito Santo quer falar com você através das Escrituras. Vivemos dias em que o mundo inteiro parece caminhar em direção a uma unificação. Governos conversam sobre agendas globais, economias se entrelaçam, culturas se mesclam, e até mesmo no meio religioso há um movimento crescente que busca unir todas as crenças sob o mesmo teto. Parece nobre, parece pacífico, parece amoroso. Mas será que esta unificação está alinhada com a palavra de Deus? Será que esta busca por harmonia global está edificada sobre a rocha que é Cristo, ou sobre a areia movediça das filosofias humanas? A Bíblia nos adverte claramente sobre os tempos finais. Em Mateus capítulo 24 versículos 4 e 5, Jesus nos alerta: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Perceba a profundidade desta palavra. Muitos virão em nome de Cristo. Não virão negando Jesus abertamente. Virão usando o nome dele, falando sobre ele, mas carregando outra mensagem, outro evangelho, outro espírito. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, escreveu em 2 Coríntios capítulo 11 versículos 13 a 15, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Esta é uma verdade poderosa e assustadora. O inimigo não vem apenas com chifres e trevas. Ele vem disfarçado de luz, de bondade, de inclusão, de paz. Quando olhamos para o cenário religioso atual, vemos um movimento cada vez mais forte em direção ao ecumenismo, à união de todas as religiões, à aceitação de múltiplos caminhos para Deus. Há líderes influentes promovendo diálogos interreligiosos, afirmando que todos servimos ao mesmo Deus, apenas com nomes diferentes. Há templos onde a palavra de Deus foi substituída por mensagens motivacionais. Há púlpitos onde o pecado não é mais confrontado, mas sim abraçado e justificado. Há lugares onde a cruz foi esvaziada do seu poder, e o sangue de Jesus foi transformado em mero símbolo poético. Mas Jesus foi claro. Em João capítulo 14 versículo 6, ele declarou, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há múltiplos caminhos. Não há várias verdades. Há um único caminho, e este caminho tem nome, Jesus Cristo. Não o Jesus que cada um imagina, mas o Jesus revelado nas Escrituras, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que morreu, ressuscitou e está assentado à direita do Pai. O que Deus revelou naquele tempo, ele ainda revela hoje. As profecias bíblicas não são apenas história antiga. Elas são mapas espirituais para os nossos dias. Em Apocalipse capítulo 13, lemos sobre um sistema global que se levantará nos últimos dias, uma estrutura de poder que controlará economias, governos e até mesmo a religião. Este sistema seduzirá as massas com promessas de paz, segurança e unidade. Mas sua essência será contrária a Cristo. Você precisa entender algo fundamental. O anticristo não virá negando Deus abertamente. Ele virá oferecendo uma versão distorcida de espiritualidade, uma religião global que aceita tudo, menos a exclusividade de Jesus. Uma fé que celebra a diversidade de crenças, mas rejeita a autoridade absoluta das Escrituras. Um evangelho que fala de amor, mas nega o arrependimento. Uma igreja que se une ao mundo, mas se afasta do céu. Essas palavras ecoam com força nos dias em que vivemos. Estamos vendo sinais se cumprindo diante dos nossos olhos, e é hora de despertarmos espiritualmente. Não estou falando de teorias conspiratórias humanas.
Estou falando da palavra profética de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, conforme está escrito em Salmos capítulo 119 versículo 105. A grande pergunta que você precisa fazer a si mesmo é: a quem estou realmente adorando? Quando entro em um templo, quando canto, quando ouço uma pregação, quando participo de rituais religiosos, estou adorando Jesus da Bíblia ou estou me curvando diante de um sistema que apenas usa o nome dele? Estou seguindo as Escrituras ou estou seguindo tradições humanas que contradizem a palavra de Deus? Jesus confrontou os líderes religiosos do seu tempo com palavras cortantes. Em Marcos capítulo 7 versículos 6 a 8, ele disse: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Muitos hoje honram a Deus com os lábios, mas seus corações estão longe dele. Muitos frequentam templos, mas nunca experimentaram a transformação genuína que vem do encontro com Cristo. Muitos conhecem rituais, mas desconhecem a intimidade com o Espírito Santo. Muitos cantam sobre liberdade, mas vivem escravizados por sistemas religiosos que os afastam da verdade. A nova ordem mundial não é apenas política ou econômica. Ela é também espiritual. É a tentativa de estabelecer uma espiritualidade global que exclua o verdadeiro Cristo e instale um falso Messias, um falso evangelho, uma falsa paz. E muitas igrejas, tristemente, estão abrindo suas portas para este engano. Estão trocando a pregação da cruz pela pregação da prosperidade. Estão substituindo o arrependimento pelo entretenimento. Estão negociando a santidade por números e popularidade. Paulo advertiu Timóteo em 2 Timóteo capítulo 4 versículos 13 e 4, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Este tempo chegou. Vivemos em uma era onde muitos não querem ouvir a verdade. Querem ouvir aquilo que agrada seus desejos, que justifica seus pecados, que não exige transformação. Mas Deus está chamando um povo para si. Um povo que não se curva diante de sistemas, mas que se prostra apenas diante do Altíssimo. Um povo que não se deixa seduzir por promessas vazias, mas que se alimenta da palavra viva. Um povo que não busca aplausos humanos, mas a aprovação divina. Em Apocalipse capítulo 18 versículo 4, ouvimos um clamor celestial: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Deus está chamando seu povo para sair da Babilônia espiritual, para se separar de tudo aquilo que se opõe à verdade, para romper com sistemas religiosos corrompidos e voltar à pureza do Evangelho. Isto não significa que você precisa abandonar a comunhão com outros crentes. Significa que você precisa discernir onde está pisando. Significa que você precisa questionar se aquilo que está ouvindo é realmente a palavra de Deus ou se é filosofia humana misturada com versículos fora de contexto. Significa que você precisa ter coragem de se levantar em meio a uma geração conformada e dizer: Eu escolho seguir a Jesus, custe o que custar. Jesus disse em Mateus capítulo 10 versículos 37 e 38, Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Seguir a Cristo é radical. Não é apenas adicionar Jesus à nossa vida. É entregar toda a nossa vida a Ele. É colocá-lo acima de tudo e de todos. Muitos querem um Jesus conveniente, que se encaixe em suas agendas, que não perturbe suas escolhas, que não confronte seus pecados. Mas o Jesus da Bíblia é o Senhor soberano que exige rendição total. Ele não veio para ser nosso assistente, mas nosso Senhor. Ele não veio para nos dar conforto temporário, mas salvação eterna. Quando olhamos para o livro de Apocalipse, vemos a descrição de duas mulheres simbólicas. Uma é a noiva de Cristo, a igreja verdadeira, pura, santa, que aguarda o retorno do noivo. A outra é a grande prostituta, Babilônia, que se embriagou com o vinho das suas prostituições, que se aliou aos poderes deste mundo, que corrompeu a verdade e seduziu as nações. E ambas existem hoje. Você precisa discernir de qual delas você faz parte. A noiva de Cristo não se mistura com o mundo. Ela está no mundo, mas não é do mundo, conforme Jesus orou em João capítulo 17 versículo 16.
Ela não busca a aprovação dos sistemas humanos. Ela busca agradar somente a Deus. Ela não se conforma com os padrões desta era. Ela é transformada pela renovação da sua mente, como está escrito em Romanos capítulo 12 versículo 2. Há um perigo mortal em adorar no lugar errado. Há um perigo em seguir líderes que não seguem a Cristo. Há um perigo em participar de movimentos que, embora usem linguagem cristã, negam o poder transformador do Evangelho. Jesus advertiu em Mateus capítulo 7 versículos 21 a 23, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E, em teu nome, não expulsamos demônios? E, em teu nome, não fizemos muitas maravilhas? E, então, lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Palavras assustadoras. Pessoas que profetizaram, expulsaram demônios e fizeram maravilhas em nome de Jesus, mas que nunca o conheceram verdadeiramente. Pessoas que tiveram aparência de piedade, mas negaram a eficácia dela. Pessoas que estiveram na igreja, mas nunca estiveram em Cristo. Este é o engano dos últimos dias. Religiosidade sem relacionamento. Ativismo sem intimidade. Obras sem fé genuína. O tempo é curto, e o momento de decidir é agora. Não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor voltará, conforme está escrito em Mateus capítulo 24 versículo 36. Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mas sabemos que devemos estar preparados. Sabemos que devemos vigiar. Sabemos que devemos guardar nossos corações de todo engano. A palavra de Deus declara em 1 João capítulo 4 versículo 1, Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Você precisa provar tudo. Não aceite qualquer ensino apenas porque vem de um líder carismático, de uma instituição grande, de uma tradição antiga. Prove tudo pela palavra de Deus. Se não está na Bíblia, não aceite. Se contradiz as Escrituras, rejeite. O sistema global que está se formando promete paz, mas não a paz que Cristo oferece. Jesus disse em João capítulo 14 versículo 27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz do mundo é temporária, superficial, dependente de circunstâncias. A paz de Cristo é eterna, profunda, que transcende todo entendimento. Não se deixe enganar por movimentos que falam de amor, mas negam a verdade. O verdadeiro amor está entrelaçado com a verdade. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13 versículo 6 que o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Amar alguém é dizer-lhe a verdade, mesmo que doa. É alertá-lo do perigo, mesmo que seja desconfortável. É apontá-lo para Cristo, mesmo que isso signifique confrontar o pecado. Há uma guerra espiritual acontecendo. Paulo nos alerta em Efésios capítulo 6 versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. A batalha não é contra pessoas, mas contra forças espirituais que trabalham para enganar, destruir e afastar as almas de Deus. E estas forças trabalham através de sistemas. Trabalham através de instituições. Trabalham até mesmo através de estruturas religiosas que perderam o primeiro amor, conforme Jesus repreendeu a igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2 versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Muitas igrejas começaram bem, mas ao longo do tempo trocaram a paixão por Cristo pela manutenção de tradições, trocaram o mover do Espírito Santo por programações humanas, trocaram a dependência de Deus pela confiança em métodos. Você que está ouvindo esta mensagem, examine seu coração. Pergunte-se sinceramente, eu conheço a Jesus verdadeiramente? Eu tenho um relacionamento pessoal com Ele, ou apenas conheço sobre Ele? Eu leio a Bíblia por mim mesmo, ou dependo apenas do que outros me dizem? Eu oro, ou apenas repito orações decoradas? Eu sigo a Cristo, ou sigo uma religião? Deus não está procurando religiosos. Ele está procurando adoradores em espírito e em verdade,
como Jesus disse à mulher samaritana em João capítulo 4 versículos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito significa adorar com sinceridade, com o coração, não apenas com palavras vazias. Adorar em verdade significa adorar de acordo com a revelação das Escrituras, não de acordo com invenções humanas. Deus procura estes adoradores. Ele não se impressiona com templos suntuosos, com multidões barulhentas, com shows religiosos. Ele procura corações quebrantados, espíritos contritos, vidas rendidas. O profeta Isaías transmitiu a palavra do Senhor em Isaías capítulo 66 versículo 2. A minha mão fez todas essas coisas, e todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Deus olha para aquele que treme diante da sua palavra, que leva a sério cada mandamento, cada promessa, cada advertência. Estamos vivendo dias solenes. Dias em que precisamos escolher entre seguir a multidão ou seguir a Cristo. Dias em que precisamos decidir se queremos a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus. Jesus alertou em Mateus capítulo 7 versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O caminho estreito não é popular, não é fácil, não é confortável, mas é o único que conduz à vida eterna. A porta larga aceita tudo e todos. Não exige arrependimento, não exige santidade, não exige transformação. Por isso muitos escolhem este caminho. Mas ele conduz à destruição. Deus está separando o joio do trigo. Está separando as ovelhas dos bodes. Está separando aqueles que verdadeiramente o amam daqueles que apenas usam seu nome. E esta separação está acontecendo agora, nestes dias. Você está sendo testado. Sua fé está sendo provada. Suas escolhas estão revelando o estado real do seu coração. Não tenha medo de ficar sozinho. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de ser incompreendido. Jesus disse em João capítulo 15 versículos 18 e 19, se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Se você está verdadeiramente seguindo a Cristo, o mundo não vai aplaudir. Até mesmo religiosos podem se opor a você. Mas Deus estará com você. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebeu a revelação do fim dos tempos. E ele viu que haveria perseguição, tribulação, engano. Mas ele também viu a vitória final do Cordeiro. Em Apocalipse capítulo 17 versículo 14 está escrito, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados, e eleitos, e fiéis. Você quer estar do lado vencedor? Então seja fiel. Seja chamado. Seja eleito. Não se venda por conveniência. Não troque a verdade por aceitação. Não se curve diante de nenhum sistema que exalte a si mesmo acima de Cristo. Permaneça firme na palavra. Permaneça íntegro em sua fé. Permaneça dependente do Espírito Santo. A promessa de Deus para aqueles que perseveram é gloriosa. Em Apocalipse capítulo 2 versículo 10, Jesus diz, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esta vida é passageira. Este mundo está passando. Mas a eternidade é real, e onde você passará a eternidade depende das escolhas que você faz hoje. Não espere até amanhã. Não adie a decisão de seguir verdadeiramente a Cristo. Não permita que o sistema global, que o engano religioso, que as tradições humanas ou que qualquer outra coisa te afaste do Salvador. Volte-se para Jesus hoje. Entregue-se completamente a Ele. Renuncie a todo pecado, a toda idolatria, a toda falsidade. E abrace a verdade que liberta. Jesus declarou em João capítulo 8 versículo 36, se, pois, o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Liberdade não é fazer o que quiser. Liberdade é ser liberto da escravidão do pecado, da morte, do engano.
Liberdade é viver segundo o propósito eterno de Deus para a sua vida. Liberdade é adorar ao único Deus verdadeiro, em espírito e em verdade. Que o Espírito Santo desperte em nós o desejo de permanecer firmes até o fim. Que possamos discernir os tempos em que vivemos. Que possamos rejeitar todo engano e abraçar toda a verdade. Que possamos adorar somente Jesus, o Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o que era, o que é e o que há de vir. Se esta mensagem falou ao seu coração e te aproximou de Deus, manifeste isso com um like e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. E se desejar apoiar este ministério, clique no botão Valeu Demais aqui abaixo do vídeo, ele tem o ícone de um coração com cifrão, e contribua com qualquer valor, de coração, como forma de gratidão a Deus. Você também pode fazer parte do nosso clube de canais, clicando em Seja Membro, e assim nos ajudar a continuar levando a palavra do Senhor a milhares de pessoas. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te prepare para os dias que virão. Que Ele abra os teus olhos espirituais para enxergar a verdade. Que Ele guarde o teu coração de todo engano. Que Ele te mantenha firme na fé, irrepreensível e santo até o dia da sua vinda. Amém.